Por que é que os homens ficam todo apaixonados no começo da paquera e depois de um tempo eles acabam iludindo as mulheres? Eles se afastam e não querem namorar? Olha, o que você vai ouvir agora pode até parecer estranho, porque provavelmente você nunca ouviu isso antes. Mas depois você vai perceber que tudo faz sentido e que talvez você até pare e pense, realmente, eu nunca parei para pensar dessa forma. E já indo direto ao ponto, veja que quando um homem está muito interessado em você no começo da paquera, a verdade que você não sabe é que ele não está de fato interessado em você em si, para te pedir namoro. Ele está primeiro querendo descobrir como você faz ele se sentir emocionalmente. Isso não é nenhum segredo, você mesma também é assim. Quando um homem está paquerando com você e você acha ele interessante, não significa que você está imediatamente aberta a aceitar um pedido dele de namoro. Você só está aberta a descobrir como se sente com o que ele faz por você. A não ser que você realmente esteja muito carente e esteja querendo imediatamente um namoro. Por isso, embora muitas vezes o homem diga palavras que a mulher gosta de ouvir, como que gostaria de conhecê-la melhor, que seria bom se eles ficassem juntos, que ela é a mulher mais diferente que ele já conheceu, ou qualquer outra coisa que faça ela se abrir ainda mais para as investidas dele, não quer dizer necessariamente que ele realmente esteja em um lugar pronto para pedir ela em namoro. E aqui é o ponto importante onde eu queria chegar para que você não seja mais iludida. Veja bem, embora o homem ele não esteja realmente pronto para pedir uma mulher em namoro, como parece, esse é o momento em que ela mais tem o controle da relação, porque é o momento onde ele está tentando investir nela e convencê-la das intenções dele. Por isso esse é o momento onde ele mais está aberto a ouvir ela dizer sobre as regras dela, sobre o que ela espera da relação. Por isso, se você falar para ele as suas regras, ele será muito respeitoso e atencioso com você. Mas se você deixar esse momento passar e se entregar amorosamente para ele antes do tempo, não tem outro caminho que a relação vai seguir. Ele vai ter tudo do jeito que ele queria, mas ele não vai se decidir sobre o compromisso. E no final, você vai sentir como se estivesse faltando algo e vai sentir que ele está te iludindo. Se você deixar para falar suas condições para um homem te ter só depois de muito tempo que você já foi convencida pelas promessas dele, ou pior, só depois que vocês já tiveram intimidade física, olha, sinto muito, mas será mais difícil você conseguir reverter o problema e voltar atrás. Eu digo isso não porque seja algo impossível. Claro que é possível, mas é porque a essa altura em que a relação ela já está bem avançada intimamente, você mesma não vai conseguir dizer as suas condições e regras para ele, porque você vai ficar com medo de dizer alguma coisa e ele te deixar. Os homens de hoje, quando estão conhecendo uma mulher, eles possuem um discurso muito comum de dizerem que não querem compromisso no momento. E a mulher aceita essa regra deles facilmente. Não que ela esteja errada em aceitar, claro que não, ela está certa. Só que se ela quiser compromisso e também aceitar as investidas dele por intimidade física, quando a relação ainda não parece estar caminhando para compromisso, ela estará sim cometendo um erro. Muitas vezes, o fato da mulher estar em um momento muito bom na relação pode fazer com que ela sinta a pressão para dizer sim para a intimidade física. Ela acha que ao dizer que ainda não quer intimidade física, vai fazer com que ele perca o interesse por ela. Pelo contrário, quando você diz não, você está respeitando o seu próprio espaço e desejo por intimidade física. E por causa disso, ele vai te respeitar também. Se o homem não for capaz de respeitar isso, você deve fazer um favor a si mesma de rejeitá-lo, pois você vai estar se livrando de um cara que só estava com você com esse objetivo. E cá entre nós, tá? Eu sei que deve ser muito difícil para você dizer não à intimidade física, porque provavelmente você já disse não e o cara que você gostava se afastou ou se desinteressou. Sim, pode acontecer, mas fora os casos em que ele está procurando intimidade física como o único objetivo, ele só vai se desinteressar por você se você se colocar em um lugar de exigência, como por exemplo, você diz algo como, tá pensando o quê? Acha que eu sou qualquer uma que você pode fazer o que quiser e descartar? Não é assim não. Outro exemplo, tá pensando o quê? Você acha que sou assim? Qualquer uma que você sai aí pegando em uma noite e descarta? Acha que eu sou fácil assim? Outro exemplo, não é assim que funciona não, eu só faço isso com quem quer namorar. Outro exemplo, você acha que eu sou mulher de ficar falando da minha intimidade para os outros sem nem conhecer? Então, veja que, mesmo que pareça que você está se respeitando ao dizer não, você está se expressando de uma forma exigente ou que tem pré-requisitos exigentes. E o que vai acontecer é que ele vai responder para você, boa sorte,
e vai desistir de te procurar, ou ele vai dizer foi mal e desistir de te procurar. Ou se for online, ele nem vai responder nada e vai sumir. E aqui não tem segredo. Você só precisa dizer não de uma maneira não exigente. Como por exemplo, você diz: eu ainda não me sinto totalmente pronta para pensar sobre isso. Eu gosto de pensar sobre isso quando eu me sinto mais confortável. Se você não se incomodar, eu preciso de mais tempo. Outro exemplo: eu gosto de pensar sobre isso só quando eu estou namorando, porque até lá eu me sinto mais à vontade para fazer e é muito mais prazeroso. Ou, se você só quer depois do casamento, você pode simplesmente dizer: me desculpa, tá? Mas intimidade para mim é algo muito importante. Eu gosto de pensar nisso só depois que eu me casar. Não é nada contra você, é só coisa minha mesma, minha religião. Bom, mas se você já se entregou intimamente e já está há algum tempo sem estar em um compromisso, vamos então para a próxima parte desse vídeo, que é sobre como comunicar suas regras depois de já ter passado muito tempo e ele ainda não se decidiu sobre o compromisso. Bom, geralmente, quando um homem diz que ele não quer nada sério com ninguém ou que ele não está pronto para compromisso, é porque ele acha que compromisso significa o fim da linha, de que a liberdade dele de ser quem ele é vai acabar. Geralmente, as mulheres reagem a esse discurso com aceitação, o que está certo em partes. Só que o que complica a vida delas é que elas aceitam isso assumindo que podem fazer com que uma hora ele mude de ideia, mas isso nunca acontece. O erro está em ela aceitar as condições dele, mas não dizer também as condições dela sobre isso. Relacionamento é um processo e realmente é irrealista se apressar para ter algo sério sem antes ter certeza sobre isso. Mas também é irrealista vivenciar uma relação e ignorar completamente que é preciso decidir ter algo sério. É por isso que muitas vezes as mulheres se entregam à intimidade física. Naquela esperança de mudar a ideia dele e fazer com que ele goste mais dela, ela acha que dando aquilo que ele quer, ele vai retribuir dando aquilo que ela quer. Mas isso não passa de uma ilusão. Quando a decisão sobre o compromisso está exclusivamente nas mãos do homem, ele vai adiar essa decisão até que ele encontre o momento perfeito. Mas esse momento nunca chega. Ele vai achar que compromisso significa o aparecimento de obrigações e deveres a serem cumpridos, mais do que ele consegue cumprir. E se ele quiser continuar tendo o amor de sua mulher, ele deve saber que essas obrigações e deveres devem ser cumpridas. E para ele aceitar tudo isso, é preciso esperar que chegar o momento certo. Ou seja, ele acha que o namoro é onde se alcança a linha de chegada da relação para comemorar a vitória. Mas não é bem por aí. A linha de chegada, ela só acontece no casamento. O namoro é só a terceira marcha. Ainda falta a quarta e a quinta marcha. E para chegar na quinta marcha, ainda vai demorar alguns anos. Se ele acha que deve esperar anos para ficar pronto para namorar, provavelmente isso nunca vai acontecer. Porque, na verdade, o que ele está fazendo mesmo é esperando ficar pronto para o casamento. Dessa forma, a relação ela fica insustentável. Porque se uma mulher está em uma relação sem a confirmação de que ela está em um compromisso, quando já deveria estar, provavelmente ela vai trazer para a relação o lado inseguro dela, onde ficará constantemente reagindo a ele com sentimentos de medo por não ter a certeza das intenções dele. E isso não será atraente para ele. E do outro lado, se o homem está em uma relação sem confirmar a vontade dele por compromisso, quando ele já deveria ter confirmado, ele também vai trazer o lado inseguro dele, onde ele vai ficar constantemente tendo comportamentos imprecisos por medo de magoá-la, chegando até a falar isso para ela, o que também não vai fazer com que ele fique atraído por ela. O namoro é como uma porta de entrada para a abertura do coração. É uma oportunidade de cada um abrir seu coração para que se conhecerem melhor e depois de algum tempo se conhecendo, quando eles estiverem na quarta marcha, antes de chegar na quinta marcha, aí sim eles descobrem que eles são certos um para o outro ou não. Se por acaso acontecer de eles descobrirem que eles não são certos um para o outro, o namoro deve terminar e eles devem seguir em frente como amigos. O problema de isso dificilmente acontecer é que não só o homem, mas a mulher também, ela vê o namoro como obrigação. É claro que o namoro é um acordo entre homem e mulher de que eles não vão ficar com outras pessoas. Mas esse não é o real problema do namoro. O problema do namoro é porque o namoro é visto como uma obrigação de que cada um deve fazer o que tem que fazer para manter a relação funcionando. Por um lado, o homem acha que ele terá obrigações a serem cumpridas. E por outro lado, a mulher ela se posiciona ciente das suas obrigações e espera que o homem também saiba as dele.
E aí, em vez da mulher falar quais são as condições dela sobre o compromisso e deixar o homem ciente de como é se relacionar com ela se comporta com o homem como se ela realmente já estivesse em um compromisso com ele. Ela se doa e espera que ele retribua. E se ele não retribuir, ela vai ficar magoada de que ele não se importa tanto quanto ela se importa. E claro, ela vai expressar essa mágoa para ele, deixando ele ciente do quanto ela se doa pela relação e ele não. Esse é um outro motivo que contribui para o homem nunca se sentir pronto para compromisso. Se por um lado ele acha que precisa esperar o momento perfeito, por outro lado, a mulher se posiciona na relação como se já estivesse em um compromisso. Isso dificulta não só a vida dela de ter o que ela merece, mas também a decisão dele por compromisso. Pois bem, sabendo de tudo isso, agora você vai aprender a maneira certa de conversar com ele sobre as suas regras e condições de o que você espera de uma relação, em vez de reagir a ele como se você já estivesse em um compromisso e colocando tudo a perder. Veja bem, o homem não sabe que namorar ainda faz dele ser um homem livre e sem obrigações. Pelo contrário, ele acha que namorar vai perder a liberdade e vai ser obrigado a fazer o que tem que fazer. Essa foi uma crença errada que ele formou ao longo da vida dele. Pode ter sido pelo histórico de relacionamentos passados, onde ele se viu sempre obrigado a fazer mais do que ele consegue fazer, ou simplesmente por ter testemunhado obrigações e exigência no relacionamento dos próprios pais. Ninguém disse a ele que namorar não está associado com obrigações. Ninguém disse a ele que namorar não é casar. Ninguém disse a ele que ele não é obrigado a ficar com alguém se ele não quiser. Ninguém disse a ele que ele é livre para ser quem ele é no namoro. Ninguém disse a ele que é completamente normal começar um namoro e terminar se achar que deve terminar. Ninguém disse a ele que namorar é uma parte importante do processo para ele mesmo descobrir se ele está com a pessoa certa ou errada. Ou seja, ninguém disse a ele que namorar não é esse peso todo como ele acha que é. E por isso, você vai chegar para ele e de coração dizer o seguinte: Fulano, eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas eu queria te dizer algo que você precisa saber e que talvez eu não tenha sido totalmente honesta contigo. Eu sei que a gente já tinha conversado sobre esperar para ter um compromisso, e eu concordo. Realmente não faz sentido iniciar uma relação sem a certeza sobre querer um compromisso. É muito precipitado. Mas é aí que talvez eu não tenha sido tão honesta contigo e eu não te falei. Compromisso se torna algo importante para mim com a convivência, porque isso me traz a segurança de que eu posso abrir meu coração para uma pessoa e me faz capaz de descobrir se essa pessoa é a pessoa certa para mim ou errada. E mesmo que um dia eu venha a descobrir que eu tô com a pessoa errada, ainda assim, compromisso é o que extrai o que há de melhor em mim. Eu confio mais, admiro mais e valorizo mais a pessoa com que eu tô. Mas até lá, a relação ela só é legal e interessante. Eu não tô te falando isso para te exigir namorar comigo, não. Nada disso. Eu não quero de forma alguma que namoro seja uma obrigação para você. Se você acha que está se sentindo obrigado a estar comigo, olha, eu prefiro que a gente até termine por aqui, que você procure a mulher certa para você e que vai te amar do jeito certo. Pronto. Se puder ter essa conversa com ele pessoalmente, é melhor, pois ele vai sentir o tom da sua voz e saber que você está realmente falando de coração e que não está punindo ele de maneira alguma ou muito menos obrigando ele a decidir a namorar, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado. Eu sou Emanuel Melo, um abraço e até o próximo vídeo.